Ora viva, muito boa noite, seja bem-vindo à presente edição do Telenotícias hoje, dia 30 de abril de 2022. Para já vamos à nota que dá conta que bancos comerciais decidem interditar financiamento ao comércio informal e os economistas dizem que a decisão poderá afetar a economia nacional. A decisão dos bancos comerciais não foi bem recebida pelos vendedores informais que já começam a prever dias difíceis para as suas atividades. Nos últimos dias, o comércio tem estado a crescer e também a dinamizar a economia nacional. A falta de emprego tanto tem feito com que as pessoas optem pelo comércio informal. Apesar de estarem cientes de riscos que correm, algumas vendedeiras já começam a pensar em procurar agiotas ou serviços de microcrédito. Na verdade, nós agora não recorremos aos bancos, recorremos aos agiotas. Por causa dessa coisa de quando chegas lá exige muita coisa. Eu gostaria de, pelo menos, de apelar aos bancos que dessem oportunidade aos vendedores, aos trabalhadores do mercado, para que possam ter esse financiamento, porque de certa forma ajuda bastante na aquisição e na aquisição dos produtos mesmo no negócio. De acordo com a economista Estrela Charles, as instituições bancárias receiam financiar o setor informal por esses não reunirem todos os requisitos necessários. Mesmo complicado ser informal aqui no nosso país. Nós, quando falamos do setor informal, estamos a falar de cerca de 80% ou 90%, okay, de toda a atividade econômica que nós temos. Significa que praticamente nós somos alimentados pelo setor informal. E é esse setor informal que não tem acesso ao sistema bancário, não tem acesso aos créditos nos bancos comerciais que nós temos na praça. Não tem acesso por quê? Porque eles não têm contabilidade organizada, eles não têm um sistema de registro das vendas. Muitas mamanas que nós conhecemos nos nossos mercados não sabem dizer quanto é que ganham, qual é o seu lucro, qual é a sua receita. Então é complicado para o banco poder financiar essa atividade. E por outro lado também o banco exige garantias. E são essas garantias que essas senhoras também têm dificuldade de fornecer. Segundo a economista Estrela Charles, a decisão dos bancos comerciais em cortar o financiamento aos informais poderá, neste caso, portanto, implicar a economia nacional, porque 80% a 90% das atividades econômicas é feita pelo comércio informal. Quando nós temos um setor informal não organizado, quando nós temos um setor informal não estruturado em termos de as atividades que exerce, todos nós saímos a perder. Sai a perder o Estado, porque o Estado não consegue arrecadar receita desse setor, que é o setor que mais produz em termos de comparado com os outros setores. Esse setor é o que mais... E o setor informal está ligado a várias atividades. Nós encontramos setor informal na agricultura, no comércio, na produção. Nós encontramos setor informal em todos os setores, em toda a atividade econômica. E quando esse setor não está, digamos que, ligado a sistemas formais para a contribuição de impostos e receitas, o Estado... Vários bairros dos municípios de Maputo e Matola continuam com as residências cheias de água nos quintais. As ruas também continuam com a transitabilidade condicionada, uma situação que está a preocupar os moradores que receiam pela eclosão de doenças hídricas. A chuva parou já há uma semana, mas a água não escorre para qualquer lado, nem é absorvida pela terra. A água de chuva inundou quintais e ruas, daí que para circular só é possível colocando um muro de vedação e por cima de pedras. Estas situações prevalecem em bairros como Liberdade, Machava e Encob, no município de Matola. O drama repete-se também na cidade de Maputo, onde várias casas em bairros como Hulene, Maguanini, Mapulene e Costa do Sol ainda estão inundadas pela água da chuva. Famílias continuam com dificuldades para se fazerem aos quintais, bem como circular pelas ruas. Em meio às várias famílias que não conseguem sair de casa devido à chuva, há quem vê seu negócio prejudicado. Os prejuízos, por exemplo, aqui eu tinha o meu material que eu uso, né?
umas máquinas. Estão dentro da água. Agora não tem como funcionar. Tenho este compressor aqui, já não está a funcionar conforme. Depois de ter batido um outro, que está aqui assim, tem a cabeça. Não sei se posso mostrar. Sim, pode. Acabou se estragando. Essas peças todas são peças que eu uso, mas entraram na água. Face a este cenário, Mariazinha, de nome feitiço, pede por socorro. Nós estamos a pedir socorro para nos ajudar essa água, principalmente na minha casa. Minha casa está pior. Até que vale a pena, mas na minha casa está pior. Segundo a informação avançada em conjunto pelo INGD ao país, na cidade de Maputo e o município, dá conta que a chuva que caiu afetou 2.436 famílias, das quais 9 estão ainda nos centros de trânsito. Ainda na atualidade nacional, vamos à notícia que dá conta que o Movimento Democrático de Moçambique disse este sábado que a Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchil, deve parar de se lamentar e não deve ir ao Parlamento fazer levantamento de problemas sem apresentar soluções. A SERNIC está infestada de agentes ligados aos raptos. Como é que os processos vão ser investigados por esses mesmos agentes da SERNIC? É caricato, é paradoxo. Portanto, é preciso arranjar outras alternativas que nos garantam resultados positivos. E a Procuradoria tem que parar de se lamentar a toda hora. Portanto, lamenta-se e no fim são recebidos com festas e etc. Mas aquilo que é efetivamente a resolução dos problemas não está a acontecer. A economista Estrela Charles diz que o salário mínimo anunciado pelo governo contribui para o custo de vida dos moçambicanos, considerando que o nível de preços dos produtos de cesta básica e combustível também aumentaram. Um novo reajuste de salário mínimo anunciado pelo governo esta semana para o setor de agricultura, pedreiras, panificação, entre outros. A economista Estrela Charles considera insignificante o novo reajuste salarial, sustentando que o nível de preços também aumentou, fato que o salário não compensa. Bom, para o custo de vida são vários aspectos que contribuem. Nós temos que ver a questão do salário, nós temos que ver a questão do nível de preços, inflação, taxa de juros. Então, todos estes aspectos juntos fazem com que o nível de vida ou esteja mais caro ou esteja mais barato. O que acontece, ou o que está a acontecer agora recentemente em Moçambique, é que o salário real praticamente está a reduzir. Apesar de nós termos aumentos insignificativos do salário, o nível de preços já aumentou tanto que o salário já não consegue compensar, esse aumento de salário já não consegue compensar. Uma análise assim muito rápida, podemos ver que esse aumento de 371 corresponde a praticamente ao aumento de preço de 1 ou 2 produtos apenas. Então significa que o poder de compra do cidadão realmente reduziu, e reduziu de forma drástica. Porque, para além de termos a subida do preço do combustível, a subida do preço dos produtos alimentares, estamos numa situação em que temos muito mais aumento em termos de nível de desemprego e a economia não está a desenvolver de forma desejável, tal que as pessoas possam ter rendimento. Então, esses fatores todos aqui contribuem para a perca de valor em termos de poder de compra. E qual é o impacto para a maior parte? Estrela afirma que, com o aumento de preços de produtos, quem sofre mais é a população de baixa renda. Quando nós temos situações de inflação, que é a subida do nível de preços, né? todos os preços, podemos assim dizer, quem mais se prejudica ou quem mais sofre é a população de baixa renda. Então, só para termos uma ideia, essa população de baixa renda é a população que quase 100% do seu salário é usado para a compra de produtos alimentares. Então, são esses que sofrem mais, são esses que têm o seu poder de compra reduzido de forma drástica. Não digo que os que têm maior poder de compra ou os que têm rendimentos maiores também não sentem a inflação. Sentem, mas sentem de forma um pouco mais reduzida, porque uma parte do seu rendimento
é usado para outros fins e não necessariamente compra de produtos alimentares. Então, sem dúvida nenhuma que quem mais sofre é a população de baixa renda e é aqui onde o governo deve atuar. O que fazer para que essa população de baixa renda continue a ter o mínimo? O mínimo, estamos a falar de alimentação, transporte, educação. Então, são serviços mínimos que nós devemos garantir para essa população de baixa renda. Uma nota informativa para acompanhar na grande reportagem desta semana. 2.000 ex-mineiros e seus dependentes das províncias de Sofala, Manica e Zambésia vão beneficiar este ano de projetos de reinserção social no país. Neste momento, decorrem trabalhos de levantamento do número dos visados e consequente submissão de projetos para o respectivo financiamento. A informação foi partilhada esta sexta-feira no distrito de Macuto, na província de Maputo, pelo vice-ministro do Trabalho e Segurança Social, Rolinho Manuel Farnella, no ato de entrega de mais de um apoio à Associação de Ex-Mineiros de Maguiguani. O apoio é composto por 10 cabeças de gado bovino, igual número de caprinos e 2.000 pintos para a criação. O Ministério do Trabalho e Segurança Social prevê ainda este ano apoiar mais de 20.000 ex-mineiros e seus dependentes em todo o país em projetos de geração de renda. O representante do Fundo Monetário Internacional em Moçambique diz serem necessárias reformas urgentes para reduzir as pressões fiscais provocadas pelo terrorismo em Cabo Delgado e o impacto do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Alex Maia falava à Voz da América em Maputo numa conferência sobre perspectivas de recuperação do setor privado em Moçambique, impulsionado pela retoma da assistência financeira do Fundo Monetário Internacional a Moçambique. O representante do FMI disse que Moçambique deve apostar num crescimento inclusivo e numa série de reformas ligadas à boa gestão das finanças públicas, boa governação e proteção social e, associado a isso, a resolução do conflito em Cabo Delgado. Temos a questão do terrorismo em Cabo Delgado e aumenta as pressões fiscais e aumenta as fragilidades em torno de quando vai ser retomado a produção, quando é que vai ser, como é que ancoramos as expectativas nesse sentido, e tem um impacto muito forte na pobreza e nas desigualdades. Nós temos aí, dependendo das estimativas, 700, 800 mil deslocados e, obviamente, essas pessoas com sofrimento social, econômico, isso não ajuda a diminuir as desigualdades e a pobreza. Para Alex Maia, as autoridades moçambicanas devem também prestar atenção à taxa real da inflação, que poderá registrar um significativo incremento. Tem sido bastante alto, e é um dos motivos que tem ancorado tanto a inflação como a expectativa de inflações. E tem tido uma influência, obviamente, no câmbio também. Então nós vemos uma gradual desvalorização da moeda frente ao dólar desde 2017 até mais ou menos o começo de 2021. Aí essas expectativas, no momento que a política monetária contraiu, a expectativa dos participantes de mercado mudou. Entretanto, o setor privado moçambicano antevê tempos difíceis, tendo em conta as dificuldades enfrentadas já nos primeiros 3 meses deste ano, sobretudo no que diz respeito à contratação da mão de obra. Falando à Voz da América, o presidente da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, Agostinho Vuma, afirmou que o índice de tendência de emprego evidenciou um abrandamento, tendo passado de 125,9 para 115, uma descida de 2,9 pontos. O índice de tendência de emprego evidenciou um abrandamento, tendo passado de 125,9 para 115, ou seja, uma descida de 10,9 pontos, o que revela que, por um lado, a obtenção de emprego em Moçambique tendeu a ser relativamente mais difícil no primeiro trimestre de 2022 em relação ao quarto trimestre de 2021. E, por outro lado, as empresas moçambicanas se mostraram mais dispostas a contratar trabalhadores temporários no primeiro trimestre de 2022, em contraposição a trabalhadores permanentes. Com esta nota, nós vamos a uma curta pausa e voltamos dentro de instantes. Mas antes, confira a previsão do estado do tempo para o dia de amanhã, 1 de maio de 2022. A zona sul do país, Maputo,
vai registrar uma máxima de 26 e uma mínima de 18. Xaixai vai registrar uma máxima de 25 e uma mínima de 20. Inhambane vai registrar uma máxima de 25 e uma mínima de 20. Zona centro do país, Beira vai registrar uma máxima de 27 e uma mínima de 18. Chimoio vai registrar uma máxima de 23 e uma mínima de 14. Tete vai registrar uma máxima de 31 e uma mínima de 18. Quilimani vai registrar uma máxima de 29 e uma mínima de 20. Zona norte do país, Nampula vai registrar uma máxima de 26 e uma mínima de 17. Pemba vai registrar uma máxima de 28 e uma mínima de 23. Lixinga vai registrar uma máxima de 23 e uma mínima de 13. Caro telespectador, pensando em ti, a FTV traz a cada domingo o programa Viver a Vida, um espaço criado para reflexões sábias sobre como trilhar o caminho da vida com tranquilidade, optando sempre pelos atos certos. Trazemos momentos de debate com individualidades entendidas na teologia e outras áreas da ciência. Um homem não pode amar duas mulheres na mesma intensidade. E que esta família, quem tem mais poder, mais força, sou eu, porque eu é que mudo o apelido dela. Okay. Não é ela que muda o meu apelido. Uma alma não tem por intuito como base dormir com um ser humano. Porque quem dorme, quem tem relações sexuais é quem tem corpo. Música gospel, fortes mensagens através da poesia e mais. Lipanisi kama kungu ya Davlosi, shikwembu kulu kumaja. Timbongolo ni tumo temjaza. Não perca, todos os domingos, pelas 11 horas, o programa Viver a Vida, aqui na FTV. Estamos de volta à segunda e última parte do Telenotícias. Para já vamos às notas internacionais. A Finlândia está a preparar civis em treinos militares. A Finlândia está a realizar treinos militares para a população caso a ameaça russa passe para a prática. Técnicos de combate, primeiros socorros ou exercícios de tiro passaram a ser o dia a dia destes finlandeses que se voluntariaram para defender o país de uma possível ofensiva. Com profissões que nada têm a ver com o exército, as câmeras falam da importância de estarem preparados. O chefe da cozinha trocou jaqueta branca por uma farda militar. Diz que é diferente, mas que tem gosto de trabalhar no campo de treinos. Nas florestas, uma banda que agora aprende a manter o posto de controlo nas cidades, os abrigos subterrâneos estão a ser preparados, um país em alerta que se prepara para o pior. Em Beirute, centenas de manifestantes protestaram no exterior do edifício do Parlamento contra o projeto de lei que visa controlar a capital. No meio de uma crise sem precedentes, os libaneses viram os depósitos bancários congelados, podendo apenas levantar quantias limitadas. No meio de uma crise sem precedentes, os libaneses viram os depósitos bancários congelados, podendo apenas levantar quantias limitadas. O governo do Líbano entrou em incumprimento financeiro durante 2 anos e o controle dos capitais é uma das medidas exigidas pelo Fundo Monetário Internacional antes de voltar a apoiar o país. Mas um revés
no cotidiano dos cidadãos, dos quais, segundo a ONU, 80% vivem abaixo do limiar da pobreza, com uma inflação galopante e falta de bens essenciais como o pão. A situação é dramática e mesmo os que querem sair do país não podem. A agência que atribui os passaportes suspendeu na quarta-feira as marcações para a obtenção do documento por falta de meios financeiros para responder ao aumento crescente da procura. Desde 2020, os pedidos de renovação de passaportes têm sido 10 vezes superiores aos dos anos anteriores, o que afetou o estoque de passaportes disponíveis, afirmou a Agência de Segurança Geral numa declaração. Segundo a agência, estas suspensões permanecerão em vigor até que as autoridades libanesas paguem os fundos necessários à empresa contratante encarregada da produção dos novos passaportes. O Líbano tem vindo a atravessar uma crise econômica sem precedentes desde 2019, uma das piores da história mundial desde 1850, de acordo com o Banco Mundial. A moeda nacional perdeu mais de 90% do seu valor. Para quem foge da Ucrânia, é natural pensar no país de acolhimento como um porto seguro. Mas isso não estará a acontecer em Portugal, concretamente em Setúbal. Para quem foge da Ucrânia, é natural pensar num país de acolhimento como um porto seguro. Mas isso não estará a acontecer em Portugal, concretamente em Setúbal. Segundo uma notícia avançada pelo jornal Expresso, no gabinete de apoio da autarquia aos refugiados ucranianos, estes seriam recebidos por russos com ligações ao Kremlin e teriam de responder a perguntas sobre, por exemplo, o paradeiro exato dos familiares que ficaram no país natal. Alguns grupos parlamentares exigem uma investigação à Câmara de Setúbal, de maioria comunista, uma semana depois de o PCP ter recusado assistir ao discurso do presidente ucraniano na Assembleia da República. A autarquia já afastou pelo menos uma funcionária e entrou em contradição com o próprio governo, que desmente ter manifestado confiança na atividade dos intervenientes russos em questão em Setúbal. Ainda na atualidade internacional, vamos à nota que dá conta que o Banco Central da Rússia voltou a rever as previsões para o declínio da economia nacional. A governadora do banco descreveu a situação atual no país como incerteza colossal e disse que muito provavelmente vai haver uma maior aceleração da taxa de inflação. O Banco Central da Rússia a rever as previsões para o declínio da economia nacional. A governadora do banco descreveu a situação atual no país como incerteza colossal e disse que muito provavelmente vai haver uma maior aceleração da taxa de inflação. A oferta está a diminuir mais do que a procura, o que cria uma elevada pressão inflacionista. Este ano, os preços irão crescer entre 18% a 23% e o declínio do PIB será de 8% a 10%, disse Elvira Nabiolina. A governadora do Banco Central já tinha alertado para um período difícil de mudanças estruturais na economia russa por causa das sanções internacionais. O Banco Central espera o crescimento da economia nacional apenas em 2024. Elvira Nabiolina reconhece a existência de problemas como os pagamentos das obrigações do Estado, mas garante que não há ameaça de incumprimento porque o Ministério das Finanças dispõe de todos os recursos para pagar as dívidas. Com esta nota, colocamos um ponto final ao Telenotícias de hoje, 30 de abril de 2022. Nós voltamos amanhã, domingo, à mesma hora, para poder trazer as notas nacionais, internacionais e também desportivas. Fique bem e cuide-se.